Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de coração ou do coração. Então você aí que tem algum probleminha, que conhece alguém, que tem uma curiosidade de saber como a gente cuida do coração, eu trouxe aqui para falar com vocês o Dr. Maurício Esperandil. Nós trouxemos ele o ano passado, quase no final do ano, para falar de um assunto também muito importante. Então, vai lá no YouTube que você vai encontrar o nosso programa gravado e hoje a gente vai dar uma continuidade aqui. Tudo bem, doutor? Muito bem, Maria Lúcia. Mais uma vez, obrigado por me receber novamente aqui no programa Maturidade. Eu que agradeço. Fico muito feliz de estar aqui. Dou as boas-vindas aos nossos amigos e nossas amigas. Muito obrigado. É isso aí. Nós ficamos muito felizes também de que você sobrou um tempinho lá pra gente, porque eu garanto que a tua agenda tá bastante lotada, né? Mas é uma satisfação. Que bom, que bom. Então a gente vai falar do que mesmo? Do coração. Vamos começar pelo coração. Pelo coração. Muito para conversar hoje. Você é médico? Sou médico cardiologista. Isso. Agora fazendo 20 anos. Parabéns. 20 anos. Parabéns. Nesses 20 anos, você teve vontade de largar? Nunca. Não quero mais? Nunca. Não? A gente passa por altos e baixos, por dificuldades, é uma profissão com muita carga emocional, mas eu nunca me vi fazendo algo diferente. Nunca havia pensado antes em fazer medicina. Pretendia ser veterinário durante uma fase da vida. O que é uma profissão bonita também, né? Linda também. Eu amo animal. Demais. E pensei em trabalhar com informática, mas a vida me trouxe para a medicina e dela nunca mais larguei. Eu acho que a medicina tem uma coisa. Eu acho que todo o sangue de quem trabalha na medicina, em qualquer setor, a gente deveria ter uma especialidade, uma pessoa específica para entender o que corre nessas nossas veias. Porque depois que a gente entra na saúde, não tem como largar. Não é verdade? Não, de forma alguma. E mesmo em termos de longevidade na profissão, né? O médico dificilmente ele se aposenta, porque ele não consegue fazer outra coisa diferente depois que já envelheceu e já está no final da carreira. Só quando realmente se incapacita, ele costuma largar a profissão e se aposentar realmente. Mas mesmo assim vai dar umas... Vai ensinar residente, vai fazer reunião clínica. É difícil largar o osso, muito difícil. É uma profissão maravilhosa. E é uma profissão que você tem que estudar todos os dias, né? Todo dia tem uma coisa nova. Constantemente. Nós sempre precisamos estar atualizados. E hoje em dia, com o volume avassalador de informação que nós temos todos os dias, é bem difícil manter essa atualização, mas é a nossa obrigação profissional. Quando a gente fala de tratamento de coração, por onde a gente começa? Quando a gente procura um cardiologista? Uma excelente pergunta. Eu acho que eu vou lhe explicar uma coisa antes de responder a pergunta em si. Todo cardiologista é um clínico geral. Tá. O que isso significa? Eu costumo brincar com os meus pacientes dizendo para eles o seguinte: não adianta eu lhe salvar do coração, mas lhe deixar morrer pela barriga. O que eu quero dizer com isso? Que nós temos que ver o ser humano como um todo e eu não posso focar só naquele órgão que configura a minha especialidade. O cardiologista, para se formar, ele requer os 6 anos de medicina, do curso de medicina. Sim. Depois, uma pós-graduação em medicina interna ou clínica médica e, em seguida, mais uma outra pós-graduação em cardiologia. Portanto, antes de ser cardiologista, esse médico também é um clínico. E ele só não vai abordar a área da pediatria, da clínica cirúrgica e da ginecologia obstetrícia. O resto, ele tem uma capacitação muito boa para atender às diversas demandas da clínica médica. Então, por onde nós começamos? O que o cardiologista faz? Ele faz clínica médica, conhecer ele atende o paciente como um todo, justamente. Nós somos procurados muito por check-up em função disso, porque nós temos esse conhecimento mais abrangente. No final, acabamos focalizando mais na parte cardiológica, mas quando nós encontramos outras coisas diferentes, nós encaminhamos para os devidos profissionais especialistas nessas áreas. Tá, então quero fazer um exame e eu preciso de passar por um cardiologista. O cardiologista vai verificar toda a minha vida, né? Saber o que eu como, se eu faço exercício físico. Se fuma, quanto café bebe. Nossa, uma garrafa e meia. Isso não faz bem? Em excesso não faz bem.
Nada em excesso Mas existem faz alguns bem. estudos que um pouco de café pode até prolongar a vida. É verdade. Por isso que, ó, tô nessa idade que eu tô, gente. Que bom, né? Mas sim, deixando as brincadeirinhas aí de lado, a gente se preocupa bastante com o coração porque é um órgão vital. Sim. Né? Vou procurar o cardiologista fala que eu tenho um problema e eu saio de lá pior do que eu entrei? Como é que faz? Não é essa a intenção, é claro. Mas quem gosta de receber, de repente, uma notícia ruim de uma doença, claro, não é? Mas qual que é o objetivo primário na medicina de uma maneira geral? A prevenção. Sim. E nós prevenimos doenças cuidando da saúde, promovendo a saúde do indivíduo. Então, o primeiro motivo para se buscar um cardiologista é a promoção da saúde e a prevenção das doenças. Nós não devemos esperar a doença para procurar um médico cardiologista. Claro. Então, desde a adolescência até o final da vida, o médico cardiologista está capacitado para receber essas pessoas, seja para atender aquelas doenças que já tenham surgido, seja para promover a saúde para que não surjam essas doenças. E essa seria a melhor estratégia do mundo. Tudo bem, entendi. Então, eu vou procurar, eu vou saber, eu vou entender que eu preciso fazer um tratamento. Tudo bem? Você já me diagnosticou, eu preciso fazer um tratamento. Mas aquela pessoa que nunca fez nenhum tratamento de coração, fez um exame lá, um eletrocardiograma, fez a cirurgia numa época, 6 meses depois ele infartou. Nesse exame poderia estar constando que essa pessoa tinha um problema cardíaco? Na maioria das vezes sim, mas em algumas situações não. Não existem exames perfeitos. Seja a conversa médica, que é a anamnese, seja o exame físico, sejam os exames complementares de laboratório ou de imagem. Sempre existe uma margem de erro. Essa margem de erro varia de método para método. Portanto, sim, eu mesmo tenho pacientes que nós fizemos tudo direitinho e o paciente, depois de alguns meses, teve um infarto. Né? Mas isso é a exceção. A regra é, na maioria das vezes, quando nós fazemos um acompanhamento correto, muito bem feito, bem capacitado, nós muitas vezes detectamos o problema antes dele ocorrer. E esse é o motivo de toda a prevenção, seja a prevenção cardiovascular contra infarto ou derrame, seja a prevenção do ginecologista contra câncer de mama e câncer de colo de útero, né? Seja a prevenção do pneumologista diante do paciente que fuma para evitar o câncer de pulmão e assim por diante. Quer dizer, tudo é uma junção de fatores que pode sim ser prejudiciais em qualquer campo, em qualquer órgão do corpo. Exatamente, nós chamamos isso de fatores de risco. E seria muito importante nós entendermos que fatores de risco já deveriam ser considerados doenças, porque são através deles que as doenças vão se manifestar geralmente. Vou dar um exemplo. Todos nós conhecemos aquele senhor de 90 anos que fumou a vida inteira e não morre do cigarro, mas ele é a exceção. A regra, em termos de probabilidade, é: se o indivíduo fuma, em geral ele vai ter problema com os pulmões ou com o sistema cardiovascular. O cigarro é o fator de risco. Certo. Então, mesmo que ele não tenha desenvolvido ainda uma dessas doenças, nós encaramos o ato de fumar como uma doença a ser tratada. E qual o tratamento? Abolir isso. E isso serve para todos os outros fatores de risco que nós temos o potencial de modificar, como, por exemplo, o sedentarismo, através de iniciar exercício físico, a má alimentação, através de uma regulação do hábito alimentar, a obesidade, através da perda de peso, a ansiedade e a depressão, através do tratamento psicoterápico ou medicamentoso para evitar os desfechos delas e assim por diante. Interessante, né? A gente acha, tô sofrendo do coração, só cuida do coração. Eu tô sofrendo do fígado, só cuida do fígado. Mas tem muita coisa aí, né? É um amplo... É uma montanha de coisas que a gente precisa aprender a se cuidar. E por que não, lá atrás, né, lá no início do nosso 14, 15 anos, se alimentar bem, fazer exercício. A gente escuta isso todos os dias. Mas a gente é tão preguiçoso. Vou deixar para depois. O ano que vem eu faço. Aquelas promessas de Natal, né? No ano novo eu vou fazer isso e você não faz. Gente, é por isso que eu
acho muito importante trazer pessoas que têm esse entendimento com a simplicidade do Dr. Maurício, passar isso pra gente, porque é simples, você fala, eu entendo tudo, garanto que o pessoal lá de casa também. Mas eu sei que você tem um projeto aí que você já começou, tá em ampla, como é que a gente diz, assim, para conhecimento de todos os médicos, expansão, como é que tá isso? Veja, esse projeto, ele se encaixa justamente com isso que nós estávamos conversando, no sentido de tratar a pessoa como um indivíduo integral, como um todo. Sim. Não é? Então, e quando nós falamos isso, não são os demais órgãos. Sim, o coração tem uma relação muito íntima com todo o resto do corpo, né? Mas nós também somos caracterizados por nossos aspectos psicológicos, nossos aspectos sociais, nossos aspectos espirituais. E esse meu projeto envolve justamente a abordagem dos aspectos espirituais dos nossos pacientes, no sentido de o médico promover a abordagem, a valorização, a integração dessa realidade daquele indivíduo dentro do seu contexto de saúde. E esse projeto, ele vem direcionado justamente para levar aos profissionais de saúde as metodologias necessárias para que eles aprendam a aplicar isso para os seus pacientes. Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque eu acho importante a gente saber, aí em casa também, que os médicos agora não são aqueles que dizem assim para você, ah, não existe milagre. Ah, morreu, acabou. Ah, não, não é? Às vezes a gente escuta isso, o médico, você vai falar, eu orei, eu pedi para Deus e Deus me curou. Aí você fala assim, pode ser. Essa é a espiritualidade que você está ensinando os médicos a terem? O principal ponto quando um profissional de saúde, de uma maneira geral, não apenas médico, psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, enfermeiro, todos eles. O principal ponto na abordagem de um paciente com relação à sua espiritualidade é o respeito. Sim. É o respeito à autonomia que esse paciente tem de exercitar a sua crença, a sua fé, não é? Então nós nunca devemos desmerecer aquilo que o paciente nos traz como crença, mesmo que intimamente nós discordemos disso. No máximo, se aquela crença tem se mostrado prejudicial para a saúde, nós talvez ali possamos dar algum direcionamento para corrigir esse rumo. Claro, né? Entendo. Então, por exemplo, um paciente que diz para mim que não quer mais tomar remédio porque ele tem certeza que a fé dele vai curar ele, né? Isso pode acontecer, mas se acontecer, médico, que seja paralelamente a um tratamento realizado, né? E muitas vezes o profissional de saúde vai precisar recorrer à comunidade religiosa desse indivíduo para que ambos façam um trabalho de conscientização, de maneira que esse paciente faça o tratamento médico mais o tratamento espiritual que ele pretende receber na congregação dele, não é? Então, sim, o respeito é fundamental, o respeito às crenças dos pacientes é fundamental. Então, você está me confirmando que influencia, sim, eu ter a minha parte espiritual me falando que eu posso ser curada, que Deus vai me curar, que eu estou recebendo de Deus a cura. Você, além de respeitar, você acredita que isso me influencia a me curar? Veja, nós temos hoje já milhares de estudos correlacionando o exercício da religiosidade e da espiritualidade das pessoas com os desfechos em saúde, não é? A maioria desses estudos demonstra uma correlação positiva. Uhum. Quanto maior a religiosidade de um indivíduo, em geral, melhores os desfechos em saúde. E eu vou dar um exemplo, né? Existem estudos que demonstram que a simples frequência a um serviço religioso reduzem o desenvolvimento de hipertensão. Outros demonstrando, mais importantemente ainda, que há redução da mortalidade só pelo fato do indivíduo frequentar um serviço religioso. Então veja que esse exercício da espiritualidade se caracteriza
por essa frequência numa comunidade que congrega daqueles valores, que comunga daqueles valores, e esse indivíduo leva para a sua vida esse exercício desses valores. E através dessas crenças, ele pode encontrar comportamentos na sua vida que sejam positivos e benéficos e que tenham repercussões positivas por consequência na sua saúde. Então é dessa maneira que nós encontramos essa correlação do ponto de vista científico entre a religiosidade da pessoa e o seu processo de melhora, de recuperação ou até, quem sabe, de cura. Interessante. Você está me dizendo, então, que se a minha religião, né, existem aquelas religiões que não permitem o cigarro, que não permite a pessoa que bebe, né, e que tem uma vida mais saudável. Você acha, então, que essa pessoa que vai a esse culto, a essa missa, recebe essas influências, ele tem menos chance de ficar doente? Com certeza. E essa é uma das explicações dos mecanismos que podem estar por trás dessa correlação positiva entre religiosidade e saúde. O indivíduo mais religioso, ele acaba sofrendo uma influência em todos os seus outros aspectos da saúde. Do ponto de vista biológico, isso que você disse. Ele fuma menos, faz mais exercício, usa menos droga, tende a beber menos álcool. E quem faz isso tende a ser mais saudável. Do ponto de vista psicológico, essas pessoas costumam ter menos ansiedade e depressão, que são fatores de risco importantíssimos para doenças cardiovasculares, por exemplo. Do ponto de vista social, essas pessoas mais religiosas comungam de amizades geralmente com um valor mais positivo. E a convivência social com amigos e familiares, quando harmônica, promove a saúde de uma maneira mais global. Então, essa seria a explicação mais palpável, vamos dizer assim, do porquê isso funcionaria. Mas isso não explica tudo. E aí que está a mágica da coisa. Eu, como médico, eu vou até esse ponto. Tá. Né? Porque além daqui, eu iria como religioso, né? Mas os nossos estudos não explicam toda a... Não é a religião, e sim o fato de você pertencer a uma religião. Eu entendi. É o Agora, exercício como médico, dela, né? O exercício dela. Entendi. Mas como médico, você tem certeza que a parte espiritualista da pessoa, espiritual da pessoa, lhe dá mais chance de ter uma vida normal, uma vida mais com mais saúde, com mais habilidades, né? E mais feliz. Sem sombra de dúvida. Então, por que eu tenho essa certeza? Porque os números mostram isso. Eu tenho um amigo que me disse justamente isso, que ele gosta muito desse tema, porque ele não pode mais negar os estudos que saíram, que se avolumaram até hoje, demonstrando esse benefício entre a religiosidade das pessoas e a sua melhoria de saúde. Então, os números, nesse caso, não mentem, e eles me trazem justamente essa certeza. E em razão disso, por isso que eu tenho implementado cada vez mais no meu consultório essa abordagem, e por isso esse meu trabalho em levar isso a outros profissionais, porque, afinal de contas, os beneficiários finais vão ser os pacientes. E como essas pessoas, esses médicos, né, estão vendo essa tua postura? Porque, querendo ou não, eu também trabalho com bastante médicos, e conhecendo você da forma que já conheço, eu posso dizer isso, me traz muita tranquilidade no que você fala, muita sabedoria no que você fala. Como os seus colegas te veem? Olha, no já início... teve alguém assim que falou, isso não vai dar certo? Não, por incrível que pareça. Então, no início eu achei que fosse encontrar muita resistência, porque sempre foi esse o histórico, né? Sim. De uma resistência acadêmica à abordagem das religiões, da espiritualidade ou do que seja transcendental e místico, né? Então eu fui pisando em ovos no início. Médico nunca acreditou, não é assim que a gente escuta muito? A gente sempre teve essa ideia, né? O médico não quer saber da minha religião, né? E muito pelo contrário. Cada lugar que eu vou dar uma aula, uma palestra, que eu vou conversar com algum colega, todos eles parabenizam pelo projeto, pelo desenvolvimento dessa tarefa, pela escolha do tema e se interessam. Cada vez mais profissionais estão se interessando por incluir essa temática nas suas práticas. As academias, as universidades estão incorporando departamentos de estudo em espiritualidade do ponto de vista científico. Então, sim, surpreendentemente,
nós estamos tendo uma abertura gigantesca para esse tema no meio científico e acadêmico. Realmente é muito bom isso, porque eu acredito que também o tempo que nós estamos vivendo, né, a forma com que a população está vivendo, uma consequência de problemas tecnológicos muito rápido, e as pessoas estão esquecendo um pouco da religião. Não digo largando, mas esquecendo um pouco. E talvez esses médicos que você está levando esse conhecimento também buscam isso. Eu acredito que quando eles começam a te ouvir, como eu estou ouvindo, como você aí de casa está ouvindo, a gente começa a perceber, bom, tem uma luz já no meio do túnel, não está nem no final, né? O Dr. Maurício aí já está subindo e trazendo essa luz. Essa história para mim deveria ter o dia inteiro aqui te ouvindo e eu não ia cansar. Quando você fala com tanta habilidade, com tanta certeza, com tanta motivação, você quer encontrar o quê? Quer expandir para onde? A minha visão de futuro é que todas as escolas de ensino em saúde tragam uma visão teórico-prática do ser humano como um complexo biopsicossócio-espiritual. Hoje nós focalizamos muito na formação biológica ou, por exemplo, na psicologia, só falar da parte psicológica, em vez de nós entendermos que o ser humano é um todo. Uhum. Então, todos os profissionais de saúde deveriam ser treinados dessa maneira integralista. Desde o início. Desde o início, né? Com vistas a que suas práticas não estivessem desvencilhadas como hoje estão dessa realidade. Todos os profissionais de saúde, na sua vida prática, no exercício de suas profissões, deveriam promover uma abordagem integral dessa maneira biopsicossócio-espiritual dos seus pacientes. Por quê? Porque os números mostram isso. Uhum. Um dia foi anticientífico falar de religiosidade dos nossos pacientes. Hoje eu lhe digo com segurança que é anticientífico não conversar falar sobre religiosidade com os nossos pacientes. Tão grandes são os benefícios, tão claras são as evidências de que isso nos trazem coisas muito boas para a nossa prática clínica. E realmente é bom, é muito bom você ler a Bíblia, você falar de Deus, você falar das verdades que a gente aprendeu quando era criança, porque eu sou religiosa, então eu posso dizer isso. Toda a minha vida eu aprendi que a gente deve ter um respeito muito grande por aquilo que Deus criou e por aquilo que Deus faz com a nossa vida. Minha mãe tem 97 anos. Pergunta que remédio ela toma. Mas pergunta o que ela faz todos os dias. Ela ora, ela lê a Bíblia, ela canta. Então, essa vontade que ela tem de falar de Deus, ela não precisa de remédio. Ela não fica doente. Eu acredito que quando Deus vier buscá-la, vai ser, eu estou emocionada já, vai ser como um apagar de vela, sabe? E é assim que eu quero que Deus a leve, porque ela é uma pessoa extraordinária. E ela me ensina isso. Ela ensina isso para os meus filhos, para os netos dela. Isso é importante. E aqui, na Casa de Repouso, ela também é uma luz, porque ela ensina isso aqui. Quando alguém está doente, ela passa, ela olha, ela fala, olha, Deus está com você, eu vou orar por você. E quando você encontra alguém que bate nas suas costas e diz, eu vou orar por você, receba, porque não tem coisa melhor. Então essa espiritualidade que você ensina, que você quer buscar, que você quer levar, já é uma grande coisa. Você não está ensinando que você deve ser protestante, católico, não. Você está ensinando essa pessoa a crer que ela pode ser curada através de um ser supremo. Eu acho que é isso que você fala. É isso. Na verdade, é um pouco diferente. Por quê? Nós vamos nos utilizar da crença do indivíduo. Claro. Então, se eu lhe tivesse como paciente, eu ia me utilizar do contexto da sua fé, naquilo que você acredita, para que você encontrasse o caminho para a melhoria de saúde que você necessitasse.
porque cada um deve seguir o seu caminho dentro da fé que lhe faz crescer. Independente da religião, os estudos demonstram que o exercício dessa religiosidade traz os bons desfechos. Sim. Portanto, não é essa ou aquela que traz o maior benefício. É o caminho individual, aquela caminhada que a pessoa realiza em favor de si mesma, que pode promover a saúde através da sua religiosidade, mas não apenas através da religiosidade. Lembre que eu disse que nós somos um complexo biopsicossócio-espiritual. Certo. Então não basta só ter fé, tem que fazer exercício físico, tem que se alimentar direito, não pode fumar, tem que ter amigos, tem que sair, tem que conversar com a família, tem que se reunir. Tem que cuidar do emocional, com bons pensamentos, boas leituras, bons sentimentos, exercício do perdão, da gratidão. É um complexo de coisas que, quando unidas, promovem essa saúde. Então, sim, a fé é fundamental por fazer parte desse complexo, mas tudo tem que estar integrado como um todo no indivíduo. Entenderam, pessoal? E como é que o meu pessoal, o meu telespectador vai encontrar você? Bom, eu sempre atendo todos os dias no Hospital Cardiológico Constantini, mas eu acredito que podem me seguir nas redes sociais. E hoje meu principal canal de comunicação é o Instagram. Muito difícil para mim, Maria Lúcia, ficar fazendo vídeo e postagem, mas essa é a realidade hoje. É a realidade. E eu tenho uma mensagem para levar para frente. Eu tenho um projeto para promover adiante. E eu tenho certeza que, olha, você está bem adiantado. Eu tenho te acompanhado e tenho visto. Gente, acompanha ele também. Vocês vão amar tudo isso que ele está falando, é real. Eu quero agradecer muito pelo seu tempo. Desculpa aí eu ter invadido um pouco esse espaço teu tão maravilhoso, mas o programa acaba e eu vou te trazer de volta. Não é, pessoal? Vamos trazer o Maurício aqui de volta, Dr. Maurício. Espero vocês no próximo programa. Até lá!